Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo, que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. É muito bom estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Eu fico muito feliz em ver quantos ministérios o Senhor tem levantado ao redor do mundo para auxiliar, para apoiar, para fortalecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia no cumprimento da sua missão de pregar o Evangelho e preparar um povo para o encontro com Jesus. Porém, para que cumpramos essa missão, para que finalizemos a obra que nos foi confiada, precisamos estar unidos. Esse não é apenas o tema, mas também o objetivo desse congresso: fortalecer a nossa união para que possamos assim finalizar a obra. Precisamos estar unidos uns aos outros, ministérios com ministérios, membros com membros, igreja com membros e ministérios com a igreja. Precisamos nos unir como um todo. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu certa vez à igreja de Corinto. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Precisamos estar unidos para a finalização da obra. Foi por isso que Cristo fez um apelo tão veemente ao Pai quando esteve nessa terra. Observe o que ele disse. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste para que sejam um, assim como nós. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Comentando essa oração feita por Cristo, Ellen White faz uma declaração muito importante. É propósito de Deus que haja unidade entre seus filhos. Dará ele êxito ao seu povo antes de removerem eles o lixo da suspeita e da discórdia, antes que os obreiros, em unidade de propósitos, dediquem coração e mente à obra que é tão santa aos olhos de Deus? A união faz a força, a desunião enfraquece. Os que se recusam a trabalhar em boa harmonia desonram grandemente a Deus. Não tornemos possível que Satanás aponte para os nossos membros da igreja dizendo: eis como este povo que se põe sob o estandarte de Cristo se odeia entre si. Nada temos que temer deles enquanto gastam mais esforço combatendo-se mutuamente do que na luta contra as minhas forças. Um exército lutando contra si mesmo não pode subsistir. Precisamos de união como um todo. E nesta mensagem especificamente eu quero tratar de um dos aspectos dessa união. Por isso eu pergunto a você: é importante que estejamos, como membros e ministérios, unidos à igreja? A igreja é necessária realmente? É muito comum ouvirmos pessoas dizendo o seguinte: bom, eu não preciso da igreja, a gente não precisa da igreja. Cristo não vem buscar uma placa de igreja, mas um povo. Não é necessário ir à igreja para adorar a Deus, eu posso adorá-lo na minha casa. E a frase mais comum é essa: a igreja sou eu. Bom, apesar de haver verdades em algumas dessas frases, se elas forem examinadas dentro de um contexto, elas precisam ser vistas com maior cuidado. Por exemplo, quando alguém diz que a igreja sou eu, apesar de compreender o que essa pessoa está querendo dizer, precisamos lembrar que a palavra igreja, eclésia, representa uma assembleia, uma reunião de fiéis. Portanto, uma única pessoa não constitui uma igreja. E essa assembleia tem um propósito importante para o nosso crescimento espiritual e o avanço da obra. A igreja não pode nos salvar, mas ela é uma ferramenta de Deus para o nosso auxílio na caminhada cristã. Portanto, quando alguém diz que não precisamos de uma igreja organizada, eu pergunto: se realmente não precisamos, por que Deus instituiu uma? Observe uma coisa. Quando vamos à igreja e vemos tantos bancos vazios, nos sentimos tristes e preocupados com aqueles que não estão ali. Ora, se a igreja não fosse importante, por que se preocupar com essas pessoas? Que cada um adora a Deus em sua casa e está tudo bem, certo? Mas como eu disse, apesar de não ser aquilo que nos salva, a igreja é uma ferramenta de Deus para nos ajudar na caminhada cristã. A igreja é importante. Não foi por acaso que o apóstolo Paulo escreveu o seguinte certa vez: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A palavra que foi traduzida como congregação vem do grego e significa uma reunião, uma assembleia, uma igreja. Então Paulo está dizendo: não deixemos nossa igreja. Nós estamos aqui participando de um congresso que tem como objetivo fortalecer a união dos ministérios entre si e também fortalecer nossa união com a igreja. Afinal, nossos ministérios fazem parte da igreja, certo? Bom, com o decorrer dos anos, muitos ministérios têm surgido ao redor do mundo. E nenhum ministério é instituído sem que haja alguma motivação para isso, certo?
Por exemplo, algumas pessoas podem se sentir insatisfeitas com a organização adventista e acabam criando ministérios com o objetivo de obter ou oferecer aquilo que eles acreditam não encontrar na igreja. Esses ministérios, portanto, se tornam uma espécie de alternativa para aqueles que estão decepcionados, frustrados, insatisfeitos com a organização adventista e os muitos problemas que podem ser encontrados na igreja. Porém, com o decorrer do tempo, percebem que alguns dos mesmos problemas que os levaram a criar o ministério e, de certa forma, se afastar da igreja organizada, podem ser encontrados em seus próprios ministérios. E alguns deles passam a então olhar para a igreja de forma mais compreensiva, mais compassiva. Outros não mudam sua visão em relação à igreja. Por outro lado, há pessoas que compreendem que a organização adventista tem enfrentado desafios tão grandes, que não tem dado conta de oferecer uma resposta imediata a esses desafios. Então elas criam ministérios que possam representar um auxílio, um apoio, ou seja, que representem braços extras para auxiliar a igreja nessa grandiosa missão que lhe foi confiada. Não são ministérios independentes, mas ministérios de apoio. Estes, quando percebem que alguns dos mesmos problemas encontrados na igreja podem ser também vistos em seus próprios ministérios, da mesma forma passam a olhar a igreja com um olhar mais compreensivo, mais compassivo. E unidos à igreja buscam soluções para esses problemas. Diante de tudo isso, eu pergunto a você que me assiste e que tem um ministério ou que participa de um ministério, como líder ou como membro, ou que está planejando criar um ministério. Qual foi ou qual é a sua motivação para isso? Qual é o propósito do seu ministério? Criar uma alternativa aos que estão insatisfeitos com a igreja, retirando assim pessoas da comunhão da igreja? Ou auxiliar a igreja, fortalecer a igreja, ser um braço de apoio à igreja e conservar e consolidar pessoas na igreja? Essa é uma reflexão pessoal e de grande importância. Eu quero fazer mais perguntas para a gente pensar. Como você considera a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Como você enxerga essa organização? Você vê nela uma organização perfeita, infalível? Ou uma organização cheia de falhas, cheia de defeitos, cheia de desvios? E diante das falhas, você enxerga a organização adventista como uma igreja militante que finalmente cumprirá sua missão de preparar um povo para o encontro com Cristo? Ou você a enxerga como uma igreja caída, falida, rejeitada por Deus, uma igreja que não tem mais jeito? Você colocaria a Igreja Adventista na lista das igrejas que constituem Babilônia? Aliás, a organização adventista com sua associação geral, suas divisões, suas uniões, associações e missões ao redor do mundo, é realmente necessária? Ou nossos ministérios podem muito bem avançar essa obra sem a necessidade da igreja? As respostas que daremos a essas perguntas vão determinar a motivação, as intenções dos nossos ministérios. Todos nós concordamos que Deus é organizado. No próprio céu, nós podemos observar que há uma organização, inclusive com hierarquias. Mesmo existindo Deus Pai, Filho e Espírito Santo, todo-poderosos, plenamente capazes de administrar com perfeição este vasto universo, foram escolhidos seres com posições e funções distintas para participarem ativamente dessa organização. Há no céu os querubins, dos quais Lúcifer um dia foi o primeiro. Há ali também os serafins, cada qual com uma ou mais funções específicas, havendo uma hierarquia, não no sentido de uns serem melhores do que os outros, mas uma hierarquia funcional, cada um com suas responsabilidades. Umas maiores, outras menores, mas todos igualmente importantes. E todos estão sob a direção suprema de Deus. Indo ao tempo do povo de Israel, nós vemos que, por meio de Moisés, Deus liberta o povo do cativeiro do Egito e começa a organizá-los. É bem verdade que a intenção de Deus era que o povo vivesse uma teocracia, ou seja, tivesse Deus como seu rei supremo, e não um rei humano para governá-los. Mas sabemos que o povo não gostou muito dessa ideia e exigia um rei como as outras nações tinham. Porém, algo me chama a atenção. Perceba que antes mesmo de ser estabelecido o primeiro rei de Israel, Deus já havia estabelecido uma organização por meio da qual guiava o seu povo. Moisés era o líder humano principal, mas não o único. Ele era auxiliado por outros líderes, seguindo o sábio conselho de seu sogro Jetro. E mais adiante, Deus determina 70 anciãos para ajudarem Moisés. Estes não deveriam dominar uns sobre os outros, mas exercer com fidelidade suas funções no sentido de auxiliar e distribuir as cargas entre si, aliviando o peso uns dos outros. Portanto, mesmo antes de ser ungido o primeiro rei de Israel, mesmo em uma teocracia, havia uma ordem, uma hierarquia, uma organização, composta por líderes aos quais o povo de Deus se reportava, e estes, por sua vez, se reportavam a Moisés, que se reportava diretamente a Deus.
No fim, era o próprio Deus quem governava por meio deles. E não preciso convencer vocês de que Moisés e seus líderes não podiam salvar o povo, mas eram instrumentos de Deus para benefício e para estarem a serviço do povo na caminhada rumo à Terra Prometida. Ao avançarmos um pouco mais na história, chegamos à Igreja Apostólica. Podemos observar que ali também havia uma espécie de organização com líderes que eram responsáveis pelas igrejas. Inclusive, onde era a sede dessa organização? Em Jerusalém. Lembre-se que foi para lá que o próprio apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé e outros, se dirigiu para a consulta quando da controvérsia relacionada à circuncisão. Avançando ainda mais o tempo, nós então chegamos à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que surgiu após a grande decepção de 22 de outubro de 1844. Alguns dos que permaneceram com o movimento perceberam a necessidade de se organizarem. Outros eram contrários a isso, mas Deus instruiu aquele povo por meio de sua serva Ellen White, deixando claro que era de sua vontade que houvesse uma organização. Veja o que a profetisa declara. Aumentando o nosso número, tornou-se evidente que sem alguma forma de organização, haveria grande confusão e a obra não seria levada avante com êxito. A organização era indispensável para prover a manutenção dos pastores, para levar a obra a novos campos, para proteger dos membros indignos tanto as igrejas como os pastores, para a conservação das propriedades da igreja, para a publicação da verdade pela imprensa e para muitos outros fins. Havia, no entanto, entre nosso povo, um forte sentimento contrário à organização. Buscamos o Senhor em oração fervorosa para que pudéssemos compreender sua vontade. E seu Espírito nos iluminou, mostrando-nos que deveria haver ordem e perfeita disciplina na igreja e era essencial a organização. Portanto, fica claro para nós que Deus é organizado e sempre propõe ao seu povo uma obra de organização, que inclui setores e líderes. Os próprios ministérios de apoio têm uma organização, têm setores, têm uma hierarquia, com líderes estabelecidos a fim de proporcionar ambiente e recursos apropriados para que os liderados exerçam suas funções da melhor maneira possível. Essa é a função de qualquer líder, servir. Porém, não é porque é uma organização estabelecida por Deus que ela está livre de falhas, concordam? Afinal, existe o livre-arbítrio. Como primeiro exemplo, nós podemos nos lembrar da perfeita organização do céu e verificar que mesmo ali, fazendo uso do livre-arbítrio, um dos grandes líderes, o maior entre os anjos, se corrompeu. E diante do ocorrido, qual foi a decisão daqueles que permaneceram fiéis a Deus? Abandonar o céu porque um dos seus líderes havia se desviado, se corrompido, desrespeitado a vontade de Deus? Aliás, qual foi a decisão da divindade? Abandonar o céu e criar outro ambiente? Ou empenhar-se para corrigir o problema? Voltemos o nosso pensamento novamente ao povo de Israel. Depois de deixarem o Egito e serem então estabelecidos por Deus como uma nação escolhida para uma missão especial, Israel se viu diante da terra prometida, da terra de Canaã, em poucos meses depois de sair do Egito. Mas não entraram ali naquele momento. Ao contrário, voltaram ao deserto e vaguearam por 40 anos, tudo isso porque o povo se corrompeu. E algo me chama a atenção nessa experiência. Veja, Deus enviou espias para observarem a terra de Canaã e trazerem um relatório ao povo. Depois desse trabalho, 10 espias trouxeram um relatório desanimador e duvidaram abertamente da capacidade de Deus de dar-lhes a vitória. Mas 2 daqueles espias, Josué e Caleb, apresentaram um relatório diferente, animador, cheio de coragem e fé em Deus. Diante da maioria incrédula, esses 2 homens permaneceram fiéis ao Senhor e estavam totalmente certos de sua apresentação ou na sua apresentação do caso. Eles não negaram os desafios, mas confiaram em que Deus poderia fazê-los superar os desafios para que pudessem entrar na terra prometida. Irado com esse relatório de Josué e Caleb, veja o que o povo fez. Os espias infiéis denunciavam em alta voz a Caleb e Josué, e levantou-se o clamor para os apedrejar. A turba insana apanhou pedras para matar aqueles homens fiéis. Avançaram com uivos de furor quando subitamente as pedras lhes caíram das mãos. Tombou sobre eles um silêncio e tremeram de medo. Deus interviera para impedir o seu desígnio assassino. Vocês viram? O povo se preparou para matar Josué e Caleb. Trazendo para o nosso tempo, os próprios irmãos da igreja se prepararam para matá-los. Veja, o povo não estava apenas criticando, difamando, caluniando, fofocando a respeito de Josué e Caleb. O povo estava pronto para matá-los. Diante de tudo isso, o que você e eu faríamos se fôssemos Josué e Caleb? Talvez ficássemos indignados com esse povo apostatado. Talvez até pensaríamos em deixar esse povo de lado e continuar sendo fiéis a Deus em outro lugar, para que não parecêssemos estar compactuando com esses pecados.
Então Deus se manifesta ali e diz o seguinte: pois bem, todos vocês voltarão para o deserto e ficarão lá durante 40 anos até que toda essa geração morra ali. Imagine Josué e Caleb dizendo assim: nós também, Senhor? Sim, vocês também voltarão para o deserto. Não morrerão ali, mas entrarão em Canaã daqui a 40 anos. Qual seria a sua reação? De forma alguma, Senhor, temos sido fiéis a Ti. O povo se corrompeu, nós não. Vamos ficar aqui, não vamos voltar com o povo ao deserto, pois estar com esse povo representaria compactuar com os pecados deles, então nós vamos deixar esse povo. Aliás, estamos até correndo risco de morte por estarmos com essas pessoas. Foi essa a reação de Josué e Caleb? De forma alguma. Humildemente se dirigiram ao deserto junto com aquele povo mau e ali permaneceram, passando por muitas lutas, provas, muitas tristezas em ver seus irmãos cada vez mais corrompidos. Mas eles não deixaram o povo. O próprio Moisés, diante da total apostasia de Israel, ouviu de Deus uma proposta que pareceria tentadora a muitos hoje. Deus disse assim: eu vou destruir esse povo infiel e fazer de você, Moisés, uma grande nação. Em outras palavras, trazendo para os nossos dias, vou rejeitar a igreja adventista e instituir outra igreja, fiel como você, Moisés. Ellen White esclarece que naquele momento Deus estava encorajando Moisés a interceder pelo povo, o que realmente aconteceu. Pense comigo, aquele povo era perfeito? Ao menos era um povo razoavelmente bom? Demonstrava amor por Moisés, algum respeito à sua autoridade e liderança? De forma alguma. Em determinado momento, Moisés até temeu ser morto pelo povo. E Moisés se viu diante de uma grande oportunidade, não apenas de sair do meio daquele povo corrompido, mas de eliminá-lo completamente da face da terra e instituir outro povo, outra igreja. E qual foi a resposta de Moisés a Deus? Veja. Agora, pois, perdoa o seu pecado, ou seja, o pecado do povo. Se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Moisés não abandona, mas intercede por aquele povo mau. Moisés age como uma espécie de Messias. E sendo assim, acredito que ele estava dizendo o seguinte: Senhor, eu sou fiel a ti, mas esse povo não é. Porém, eu os amo tanto que tenho uma contraproposta a fazer. Risca o meu nome do teu livro e escreve o deles. Eu sou fiel a ti, então atribui minha fidelidade a eles e coloca o pecado deles sobre mim. Mas salva-os, Senhor, de alguma forma, salva-os. Moisés teve toda a oportunidade para abandonar aquele povo e seguir em frente, digamos, com um povo melhor do que aquele. E Moisés tinha todos os motivos do mundo para isso. Mas além de não abandonar o seu povo, Moisés ainda pareceu estar disposto a abrir mão de sua própria salvação por amor a eles. Que lição para nós hoje! O tempo passou e, à exceção de alguns períodos de reavivamento e reforma, em geral o povo de Israel não mudou muito. E Deus, em sua infinita misericórdia, enviou profetas para aconselhar, repreender, advertir, corrigir e encorajar seu povo. E não há um único relato de um único profeta levantado por Deus que tivesse abandonado o povo ou mesmo aconselhado alguém a que saísse de Israel por causa da corrupção. Nem o profeta Jeremias, que foi amarrado num tronco, abandonou o povo. Nem o profeta Ezequiel, que viu abominações terríveis sendo praticadas dentro do templo, abandonou o povo. E como estamos falando de forma mais específica para ministérios, devo enfatizar que o ministério profético sempre foi estabelecido para benefício da igreja. Os ministérios, os dons concedidos pelo Espírito Santo sempre foram para o benefício da igreja. O próprio Paulo, que começou seu ministério depois de Israel já ter sido rejeitado como nação, continuou trabalhando arduamente entre os próprios hebreus. E não há nenhuma citação nas cartas de Paulo em que ele encoraje pessoas a saírem de Israel. Então alguém poderia protestar dizendo: muito bem lembrado, Leandro, inclusive Israel foi rejeitado como nação, assim como a igreja adventista foi rejeitada como igreja. Mas espera aí, uma coisa necessariamente implica em outra? É verdade que Israel foi rejeitado como nação e temos evidências claras disso, mas quantas evidências temos de que a igreja adventista também foi rejeitada? Vamos tratar disso mais adiante. Falando ainda de Paulo, pensemos agora na igreja apostólica. Teria sido esta uma igreja perfeita, livre de erros, livre de pecados, livre de apostasias? De forma alguma. Paulo teve que enfrentar muitas dificuldades, foi abandonado por companheiros de ministério, teve que repreender o próprio Pedro por seu comportamento dissimulado. A igreja apostólica, mesmo sendo uma igreja modelo, nunca esteve isenta de problemas, de pecados, de apostasias, de corrupção. Porém, não há nenhum relato do apóstolo Paulo convidando pessoas a deixarem essas igrejas. Ao contrário, Paulo trabalhou arduamente para repreender, corrigir, aconselhar e encorajar essas igrejas.
Se pensarmos bem, até o próprio Jesus, que instituiu uma organização de 12 discípulos, precisou lidar com Judas no meio deles. E eu pergunto, como você e eu olharíamos para aquele grupo de discípulos? Diríamos que aquela era uma organização falida por ter um Judas no meio? Encorajaríamos Pedro ou João a se retirarem dessa pequena organização para não serem cúmplices dos pecados de Judas? Aliás, como você e eu lidaríamos com Judas? No decorrer do tempo, então, surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E sabemos quanto custou o estabelecimento dessa organização. Sabemos por quantas provas nossos pioneiros passaram. Sabemos, inclusive, quantos erros, quantos problemas, quantos casos de apostasia aconteceram, incluindo até mesmo pregações de doutrinas espúrias, doutrinas satânicas, enganos terríveis que foram disseminados no meio da igreja já naquela época. A própria Ellen White não era muito querida por muitos do seu próprio povo, tendo sido inclusive enviada para a Austrália, e ela mesma disse que não foi por indicação de Deus. Ela teve que enfrentar não uma mera oposição ao seu ministério, mas um ódio satânico por parte de muitos. Diante de tudo isso, eu pergunto, por que Ellen White nunca deixou a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Eu vou provar isso no final dessa mensagem. Ela nunca deixou a igreja. E veja o que ela escreveu a respeito da organização adventista. Ninguém acaricia o pensamento de que podemos o quê? Dispensar a organização. A ereção dessa estrutura custou-nos muito estudo e orações, e rogávamos sabedoria, e as quais sabemos que Deus ouviu. Foi edificada sob sua direção. Sob a direção de quem? De Deus, por meio de muito sacrifício e contrariedades. Nenhum de nossos irmãos esteja tão iludido que tente derribá-la. Derribar o quê? A organização, pois acarretaria assim um estado de coisas que nem é possível imaginar. Em nome do Senhor declaro-vos que ela há de ser firmemente estabelecida, robustecida e consolidada. Alguns têm apresentado a ideia de que, ao aproximarmos-nos do fim do tempo, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa, mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há isso de cada qual ser independente. Então, duas coisas ficam claras na minha mente. Primeiro, a organização adventista foi estabelecida por Deus. Segundo, não é porque algo é estabelecido por Deus que não tenha problemas. Sempre haverá membros fiéis e membros infiéis, líderes fiéis e líderes infiéis, pastores fiéis, pastores infiéis. Porém, isso torna a organização falida? Podemos observar nas experiências passadas que alguns dos que são chamados por Deus cumprem a sua missão, outros não cumprem. Eu quero usar uma analogia aqui. Pensemos numa plantação de trigo. Imagine que não há somente trigo ali, mas também há joio crescendo junto. Eu pergunto, a presença do joio torna a plantação perdida? É claro que não. Seria uma insanidade um agricultor abandonar ou destruir sua plantação de trigo porque encontrou joio ali. Mas mesmo sendo algo impensável, é o que muitos têm feito em relação à Igreja Adventista. Como eu disse anteriormente, alguns acreditam que, como Israel foi definitivamente rejeitado por Deus como nação escolhida para uma missão especial, o mesmo se dará com o Israel moderno, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Alguns até chegam a afirmar que isso já aconteceu e que, portanto, a Igreja Adventista já é uma igreja caída, falida, definitivamente rejeitada por Deus. Mas é isso que dizem os testemunhos do Espírito de Profecia em relação à igreja? Lembremos que alguns dos chamados por Deus não cumprem sua missão, mas outros cumprem. Como eu disse antes, a queda de Israel não implica necessariamente na queda da Igreja Adventista. É bem verdade que Ellen White fez repreensões duríssimas à Igreja Adventista. Ela apresentou inclusive duras ameaças de rejeição por parte de Deus contra essa igreja. Mas a pergunta é, essas ameaças foram cumpridas? A Igreja Adventista foi finalmente rejeitada? Aliás, qual era a relação de Ellen White com a Igreja Adventista quando ela morreu? Se ela considerasse a igreja como sendo caída, falida, se as ameaças de Deus que foram dadas por meio dela tivessem se cumprido, seria natural que ao final de sua vida ela tivesse se afastado da igreja, concorda? Isso aconteceu? Vamos ver mais tarde. Bom, certamente reconhecemos que existem falhas, erros gravíssimos, pecados terríveis no meio desta igreja. Há corrupção, há mundanismo, há apostasia, há práticas e até ensinos que destoam da revelação do Senhor. Mas isso é razão para considerar a igreja falida e rejeitada por Deus? É razão para chamá-la Babilônia? É razão para colocá-la na lista das igrejas caídas? É razão para abandoná-la? É motivo para decidir trabalhar à parte, separado dela, em desarmonia com a organização e muitas vezes até sutil ou ostensivamente contra ela? Leamos um texto inspirado.
Testifico a meus irmãos e irmãs que a Igreja de Cristo, débil e defeituosa como possa ser, é o único objeto na terra ao qual ele dispensa seu supremo cuidado. Você prestou atenção nessa citação? Qual deve ser a nossa atitude diante de uma igreja débil e defeituosa? Abandoná-la ou cuidar dela? Acabamos de ler que o próprio Deus dispensa a ela o seu supremo cuidado. Quem somos nós para agir diferente? Pensemos num pastor de ovelhas. Qual é a ovelhinha que demanda mais atenção do pastor? Qual é a ovelhinha com a qual o pastor mais emprega o seu tempo, o seu cuidado? A ovelhinha saudável ou a que está doente? Se a Igreja Adventista é uma organização débil e defeituosa, qual deveria ser a nossa atitude em relação a ela? Abandoná-la ou demandar mais tempo, mais atenção e mais cuidado com ela? Não seria esta uma razão nobre para o surgimento de um ministério de sustento próprio? Ou ajudar a fortalecer essa igreja débil e defeituosa? Vamos pensar. Lembremos do povo de Israel novamente. Por quanto tempo durou a paciência de Deus com esse povo? Por quanto tempo o divino pastor demandou atenção e cuidados por essa ovelhinha? Mais de 1000 anos. E lembra de uma coisa, Deus teve paciência por mais de 1000 anos com um povo que adorava ídolos, praticava escravidão e a poligamia, um povo que matava pessoas, um povo que queimava seus próprios filhos e os oferecia a deuses pagãos, um povo que profanava o templo, um povo que blasfemava abertamente contra Deus e muitas outras barbaridades, um povo que teve entre seus líderes um Acabe e uma Jezabel, um povo que matou o próprio Cristo, veja, matou o próprio Cristo, e nem isso esgotou a tolerância, a paciência de Deus, pois eles ainda tiveram 3 anos e meio de oportunidade. E qual foi o ser humano que determinou o fim da paciência de Deus com Israel? Qual foi o ser humano que determinou que Israel teria chegado ao limite? Qual foi o ser humano que determinou que Israel estaria definitivamente rejeitado como nação? Nenhum, pois essa é uma prerrogativa divina. Não sou eu nem você que dizemos quando o limite foi atingido. É Deus quem determina. Então Deus tolera esse povo de Israel e tem paciência com ele por mais de 1000 anos, mas rejeita a Igreja Adventista em menos de 100? Isso faz sentido? Parece justo? Alguns chegam a dizer que a Igreja Adventista foi rejeitada em 1888. Isso daria menos de 50 anos de paciência de Deus se nós considerarmos como ponto de partida o ano de 1844. E se considerarmos a data quando nós fomos oficialmente organizados em 1863, daria 25 anos de paciência. Deus estaria então sendo justo? Sim, irmãos, a Igreja Adventista está cheia de problemas. Ela tem falhado muito em várias áreas, não podemos simplesmente fingir que nada disso tenha acontecido, mas devemos lidar de forma adequada com tudo isso, de forma correta, de forma cristã. E quem determina qual é a forma adequada de lidar com os erros da igreja? Aquele que instituiu a igreja, Cristo. E como Cristo declara sua vontade em relação à forma de lidar com os erros da igreja? Por meio das Escrituras e dos testemunhos. Não tem Deus uma igreja viva? Ele tem uma igreja, mas esta é a igreja militante, não a igreja triunfante. Entristecemos-nos de que haja membros defeituosos, de que haja joio no meio do trigo. A igreja de Cristo na terra será imperfeita, mas Deus não destrói sua igreja por causa de sua imperfeição. Você pode até tentar destruir a igreja, mas Deus não a destrói. Você pode até abandonar a igreja, mas Deus não a abandona. Ao mesmo tempo que o Senhor traz para a igreja os verdadeiramente convertidos, Satanás traz para a sua comunhão pessoas não convertidas. E uma dessas pessoas pode ser eu. Enquanto Cristo semeia a boa semente, Satanás semeia o joio. Duas influências oponentes se exercem continuamente sobre os membros da igreja. Uma influência opera a favor da purificação da igreja e a outra a favor da corrupção do povo de Deus. Observe que há duas influências operando na igreja. Uma a favor da purificação da igreja, outra a favor da corrupção da igreja. Observe bem, só há duas influências operando. A que está a favor da corrupção da igreja é a influência de Satanás. Portanto, concluímos que a outra influência é de quem? De Deus. E vimos que essa influência de Deus está a favor do quê? De purificar a igreja, não de eliminá-la, não de destruí-la. A influência de Deus não está chamando pessoas para saírem da igreja. Eu quero convidá-las a pensar nessas questões por outro ângulo. Chamamos isso de empatia. Vamos nos colocar no lugar do outro. Certa vez recebi uma mensagem para responder a uma pesquisa relacionada à pandemia pela qual estamos passando nesse momento. A pesquisa tinha apenas uma pergunta. O que você faria se fosse o governador do seu estado para resolver esse problema? Essa pergunta me fez pensar. É uma pergunta muito séria. O que eu faria se fosse o governador do meu estado ou mesmo o presidente da República? E o que isso tem a ver com o nosso tema? Pense agora comigo.
O que é mais fácil? Administrar a minha casa, a minha família ou administrar um Estado? O que é mais fácil? Administrar um pequeno ministério ou administrar um país? Ou ainda um continente? Quem está sujeito a errar mais? Aquele que administra uma casa, aquele que administra uma empresa, aquele que administra um país ou aquele que administra um continente? É evidente que quanto maior a amplitude, maior a responsabilidade e maior a possibilidade de se cometer erros, pois é maior a dificuldade de se lidar com todos os problemas e principalmente se lidar com tantas pessoas. O que eu quero dizer com isso? É muito mais fácil liderar a minha casa, o meu lar, a minha família. É muito mais fácil administrar um ministério local do que liderar a igreja num continente inteiro, como faz a divisão sul-americana. Que diremos então da Associação Geral, que administra a igreja no planeta inteiro? Evidentemente, isso não justifica os erros cometidos. Não me interprete mal, pois eu já escrevi muitas cartas particulares à divisão sul-americana, convidando a repensar em algumas coisas. Então, não estou incentivando a omissão, mas a prática dos métodos de Deus ao lidarmos com esses problemas. E nisso precisamos observar e considerar nossas próprias dificuldades ao administrarmos nossas próprias casas, nossos próprios lares, nossos próprios ministérios, em comparação com os desafios e dificuldades que têm aqueles que precisam administrar um país, um continente e até o mundo inteiro. Quanto maior a responsabilidade, quanto maior a amplitude de atuação, maiores serão as chances de errar. Por isso a pergunta daquela pesquisa é muito importante e podemos repeti-la da seguinte forma. Se eu fosse o presidente da divisão sul-americana, o que eu faria para colocar um fim aos erros, às falhas, aos pecados, ao mundanismo, à apostasia, à corrupção que se vê dentro da igreja? O que eu faria se eu fosse o presidente mundial da igreja? Repito que não estou justificando os erros, não me entendam mal, mas convidando cada um de nós a se colocar no lugar do outro para então refletirmos não apenas no que faríamos se estivéssemos naquela posição, mas também na maneira bíblica de se lidar com os erros de nossos irmãos e principalmente de nossos líderes. Observe este conselho de Ellen White. Em vez de criticar e condenar o próximo, dizei: em lugar de enfraquecer os que lutam contra o mal, irei fortalecê-los com palavras animadoras. Somos demasiado indiferentes para com os outros. Esquecemos muitas vezes que nossos companheiros de trabalho têm necessidade de força e animação. Tende o cuidado de lhes assegurar vosso interesse e simpatia. Ajudai-os pela oração e fazei-lhes saber que orais por eles. Em sua misericórdia e clemência, Deus suporta pacientemente os maus e até os hipócritas. Entre os apóstolos escolhidos de Cristo, encontrava-se Judas, o traidor. Deverá, pois, ser causa de surpresa ou desânimo a existência de hipócritas entre os seus obreiros de hoje? Se ele, que penetrava nos corações, suportava quem bem sabia que o havia de trair, com que paciência não deveríamos nós suportar os que estão em falta? E nem todos, ainda dos que parecem mais culposos, são como Judas. Pedro, impetuoso, precipitado e cheio de confiança própria, aparentemente esteve em situação mais desvantajosa do que Judas. Foi mais vezes censurado pelo Salvador. Mas que vida de atividade e sacrifício foi a sua? Que testemunho deu do poder da graça de Deus? Tanto quanto pudermos, devemos ser para os outros o que Jesus era para seus discípulos, quando andava e falava com eles na terra. Considerai-vos como missionários, antes de tudo, entre os vossos companheiros de trabalho. Se Jesus nos tratasse como muito frequentemente nos tratamos uns aos outros, quem de nós poderia salvar-se? A Igreja Adventista do Sétimo Dia é nossa família. Não é por acaso que nos chamamos irmãos. Então vamos pensar agora em nossa família de sangue. Cada um pensa em sua própria família, ok? Façamos as seguintes perguntas para nós mesmos. Minha família é perfeita? Em minha família existe alguém que apostatou da fé? Existe alguém que é mundano em seu comportamento? Alguém que está em adultério? Alguém que é desonesto nos negócios? Em minha família de sangue há alguém que é autoritário? Alguém que é briguento? Alguém que é fofoqueiro? E qual é o nosso sentimento em relação aos membros da nossa família? Não desejamos ardentemente que se convertam? Não desejamos que o Espírito Santo os alcance, os convença? Não desejamos que Cristo os salve? Não insistimos em interceder em oração por eles? Não estaríamos dispostos, inclusive, a dar nossa própria vida por alguém de nossa família? E por que com nossa família de fé deveria ser diferente? Deus tem uma igreja, um povo escolhido. E pudessem todos ver como eu tenho visto, quão intimamente Cristo se identifica com seu povo, não se ouviria uma mensagem como essa que denuncia a igreja como Babilônia? Imagine a seguinte alegoria.
Você e um amigo estão navegando num barco onde estão dezenas de pessoas. De repente alguém percebe que há um buraco no barco e que está entrando água. Você diz ao seu amigo: "Ei, você poderia pegar um balde e jogar a água para fora enquanto eu tento consertar esse buraco?" Seu amigo então responde: "De jeito nenhum, estou pulando fora. Esse barco vai afundar." Então seu amigo pula para fora do barco e encontra ali uma tábua para se apoiar. E de lá ele começa a jogar pedras no barco onde você está. Essas pedras aumentam o peso do barco e tornam o seu trabalho de salvar o barco e as pessoas que estão ali ainda mais difícil. O que você pensaria desse amigo? Um bom amigo? Uma pessoa confiável? Infelizmente é exatamente o que muitos têm feito em relação à Igreja Adventista. A igreja é um barco que sim, tem muitos buracos. Por isso o Senhor nos chama para sermos o quê? Reparadores de brechas. Mas onde estão essas brechas? Lá fora? Não, aqui na igreja. Se eu me considero um reparador de brechas e me afasto da igreja, eu deveria me questionar. As brechas de onde estou tentando reparar? Diante da situação em que esse barco se encontra, em que a igreja se encontra, eu devo correr e me esforçar para tapar os buracos ou tomar meu balde e começar a jogar a água para fora, ou seja, aliviar o peso, dar mais tempo aos que estão reparando as brechas. Não posso simplesmente me atirar para fora da igreja e de longe, apoiado em alguma tábua, começar a jogar pedras na igreja. Essas pedras aumentam o peso, ou seja, aumentam as lutas, as dificuldades, as provações daqueles que estão lutando para salvar o barco. E que tipo de pedras são essas? Veja. Os que vivem se alimentando das cascas dos fracassos e deficiências dos outros e que juntam para si mesmos a podridão das negligências e faltas do próximo, tornam-se, por assim dizer, os catadores de lixo da igreja. Não representam vantagem para a sociedade a que pertencem, mas sim verdadeiro fardo às comunidades nas quais se infiltram. A igreja precisa não de fardos, mas de fervorosos obreiros, não de críticos, mas de construtores em Sião. É um texto muito sério. Não sejamos catadores de lixo, mas construtores em Sião. Veja o que Ellen White escreveu referindo-se àqueles que declaravam que a igreja adventista era uma igreja caída, falida. Quase toda a minha vida tem sido dedicada a esta obra, mas meu encargo muitas vezes se tem tornado mais pesado pelo surgimento de homens que saíram a proclamar uma mensagem que Deus não lhes dera. Quanto mais pedras atiradas contra a igreja, mais pesado se torna o fardo. Quando homens se levantam pretendendo ter uma mensagem de Deus, mas em vez de combaterem contra os principados e potestades e os príncipes das trevas deste mundo, eles formam um quadrado virando as armas de guerra contra a igreja militante, tende medo deles. Não possuem as credenciais divinas. Deus não lhes deu tal responsabilidade no trabalho. Quando alguém se afasta do corpo organizado do povo que observa os mandamentos de Deus, quando começa a pesar a igreja em suas balanças humanas e a acusá-la, podeis saber que Deus não o está dirigindo. Ele se encontra no caminho errado. Em que outro texto Ellen White usa essa palavra balanças? Veja. Nas balanças do santuário, em quais balanças? Nas balanças humanas? Não, nas balanças do santuário há de ser pesada a igreja adventista do sétimo dia. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem gozado. Se sua experiência espiritual não corresponde às vantagens que a preço infinito Cristo lhe concedeu, se as bênçãos que lhe foram conferidas não a habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença, achada em falta. Pela luz que lhe foi concedida, pelas oportunidades dadas, será ela julgada. O texto terminou aqui? Há um veredito final contra a igreja adventista? Ou uma ameaça condicional? O texto continua. A menos que se arrependa e converta, a igreja que agora está a levedar-se com sua apostasia, comerá do fruto de seus próprios atos, até que se aborreça a si mesma. Porém, quando resistir ao mal e escolher o bem, quando buscar a Deus com toda a humildade e alcançar sua alta vocação em Cristo, permanecendo na plataforma da verdade eterna e pela fé lançar mão dos dons que para ela se acham preparados, então será o quê? Curada. A igreja adventista do sétimo dia será pesada nas balanças do santuário e não em balanças humanas. As repreensões e ameaças de Deus são severas, e temos muitas. Porém, você conhece algum texto onde há um veredito por parte de Deus? É sempre importante observar o contexto em que cada declaração foi feita, e principalmente o que aconteceu depois das repreensões. O próprio filho de Ellen White foi repreendido por ela por ter usado num tempo presente um texto contra a associação geral que se referia a um problema passado,
e que, segundo a profetisa, já havia sido resolvido. Então precisamos examinar o contexto das repreensões e ameaças e, principalmente, o que veio depois. Há um veredito contra a Igreja Adventista? Leamos o próximo texto. O Senhor deu a seu povo apropriadas mensagens de advertência, repreensão, conselho e instrução. Mas não é próprio tirar essas mensagens de sua conexão e pô-las onde pareçam reforçar mensagens de erro. No folheto publicado pelo irmão S. e seus companheiros, ele acusa a Igreja de Deus de ser Babilônia e insiste em que haja uma separação da Igreja. Esta é uma obra que não é honrosa nem justa. Compondo aquele folheto, serviram-se de meu nome, de meus escritos, para apoio do que eu desaprovo e denuncio como erro. Não hesito em dizer que os que insistem nessa obra estão muito enganados. Ver-se-á que estes que proclamam mensagens falsas não terão um alto senso de honra e integridade. Enganarão o povo e porão de mistura com o erro os testemunhos da irmã White, servindo-se de seu nome para dar influência à sua obra. Escolhem dos testemunhos certos trechos que acham que podem ser torcidos de modo a apoiar sua atitude e os põem numa moldura de falsidade para que o seu erro tenha peso e seja aceito pelo povo. Dão falsa interpretação e aplicam mal o que Deus deu à igreja para divertir, aconselhar, reprovar, confortar e animar os que constituirão o povo remanescente de Deus. Os que acolhem os testemunhos como a mensagem de Deus são por eles abençoados e auxiliados, mas os que os fragmentam simplesmente para apoiar alguma teoria ou ideia pessoal, para defender um procedimento errado, não serão abençoados e beneficiados por aquilo que ensinam. Algumas repreensões e ameaças de Deus à sua igreja foram muito duras. Mas isso significa que as ameaças se cumpriram? Significa que a Igreja Adventista caiu, faliu, foi definitivamente rejeitada por Deus? Se você acredita que sim, eu pergunto, quando isso aconteceu? Qual a data? Quando foi a última oportunidade da igreja? Qual evento determinou a rejeição definitiva da igreja? Ou qual texto inspirado apresenta esse veredito contra a igreja, a definitiva rejeição por parte do Senhor? Alguém que afirma ser a Igreja Adventista uma igreja caída deveria ser capaz de dar resposta a estas perguntas. Caso contrário, está, como vimos no texto anterior, pesando a igreja em suas próprias balanças humanas. Os que têm proclamado ser a Igreja Adventista do sétimo dia Babilônia têm feito uso dos testemunhos para dar à sua atitude um aparente apoio. Mas por que é que não apresentam aquilo que por anos tem sido a preocupação de minha mensagem, unidade da igreja? Por que não citaram as palavras do anjo, univos, univos, univos? São mensagens como as que esses homens têm proclamado que dividem a igreja e trazem sobre nós opróbrio perante os inimigos da verdade. E nessas mensagens se revela claramente a astuta operação do grande enganador, que quer impedir a igreja de alcançar a perfeição na unidade. Esses mestres seguem as labaredas de seu próprio fogo, agem segundo seu próprio juízo independente e embaraçam a verdade com falsas noções e teorias. Rejeitam o conselho de seus irmãos e avançam em seu próprio caminho, até se tornarem justamente o que Satanás deseja, de espírito desequilibrado. Escrevendo uma carta de advertência a um irmão, Ellen White declarou: Meu irmão, soube que estás assumindo a posição de que a Igreja Adventista do sétimo dia é Babilônia, e de que todos os que se querem salvar devem sair dela. Não sois o único homem que o diabo tem enganado nessa questão. E ela escreveu ainda: O Senhor enviou mensagens de advertência e súplica, mensagens de reprovação e repreensão, e não foram em vão. Mas nunca tivemos uma mensagem de que o Senhor desorganizaria a igreja. Nunca tivemos a profecia sobre Babilônia aplicada à Igreja Adventista do sétimo dia. Ou fomos informados de que o alto clamor consistia em chamar o povo de Deus para sair dela. Pois este não é o plano de Deus a respeito de Israel. No exemplo de Moisés suplicando pelos filhos de Israel, está representada a posição que devemos tomar em relação ao povo de Deus, por mais errante, fraco ou defeituoso que ele possa ser. Nossa atitude para com a Igreja Adventista deve ser a mesma de Moisés: intercessão, e fazer aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que Deus determinou que cada um fizesse, a parte que corresponde a cada um nessa obra de reparar as brechas, e principalmente, cumprir a nossa parte no espírito correto. Ellen White escreveu mais: A mensagem aos laodiceanos aplica-se aos adventistas do sétimo dia que têm tido grande esclarecimento e não têm andado na luz. São aqueles que têm feito grande profissão, mas não andado a par com seu líder, que serão vomitados de sua boca, a menos que se arrependam.
A mensagem que declara a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Babilônia, e chama o povo de Deus a sair dela, não vem de nenhum mensageiro celeste ou nenhum instrumento humano inspirado pelo Espírito de Deus. Quero reforçar um ponto aqui. Quem é que será vomitado? A Igreja Adventista do Sétimo Dia? Ou aqueles que fazem apenas uma profissão de fé, mas não se submetem a Cristo? Portanto, quem sai da igreja? O trigo ou o joio? A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura, a palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível, não obstante, importa que tenha lugar. Perceba que os pecadores de Sião é que serão lançados fora. Deus não destrói Sião, nem convida os seus filhos fiéis a saírem de Sião. Os pecadores obstinados e rebeldes é que saem de Sião. Sei que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Não há nisto a mínima coerência. Não existe a mínima evidência de que tal coisa venha a se dar. Aqueles que derem ouvidos a essa falsa mensagem e procurarem fermentar outros serão enganados e preparados para receber mais avançados enganos e virão a nada. Há em alguns dos membros da igreja orgulho, presunção, obstinada incredulidade e recusa a ceder em suas ideias, embora se amontoe prova sobre prova que faz aplicável a mensagem à igreja de Laodiceia. Mas isso não extinguirá a igreja. Queridos irmãos de ministérios e os demais membros da igreja adventista que nos assistem neste momento, fomos convidados por Deus para ajudarmos no trabalho de reparar brechas. Fomos convidados por Deus para oferecermos nossos talentos como uma espécie de motor extra para que este barco, a igreja, possa continuar avançando. Nosso trabalho é em prol da igreja. Nosso trabalho é fortalecer os braços dessa igreja para que ela cumpra finalmente a sua missão. Satanás bem sabe que o sucesso apenas pode acompanhar a ação ordenada e harmoniosa. Portanto, engana até o povo professo de Deus e faz-lhes crer que a ordem e a disciplina são inimigas da espiritualidade, que a única segurança para eles consiste em seguir cada qual seu próprio rumo e, de maneira especial, permanecer separados das corporações de cristãos que andam unidos e trabalham para estabelecer a disciplina e a harmonia de ação. Todos os esforços feitos para se estabelecer a ordem são considerados perigosos, tidos como restrição da legítima liberdade e por isso são temidos como se fossem um arremedo, ou seja, uma cópia, uma reprodução do papismo. Estas dedicadas almas consideram virtude o jactar-se, o orgulhar-se de sua liberdade de pensar e agir independentemente. Não atendem a nenhum parecer de outrem, ou seja, não ouvem ninguém, são dados a falar, mas não aceitam ouvir. Não se deixam ensinar por quem quer que seja, ou seja, não dão ouvidos e muito menos atendem aos conselhos que são dados. Foi-me mostrado que a obra especial de Satanás é induzir os homens a crer que Deus lhes ordena agirem por si mesmos e escolherem seu próprio caminho, independentemente de seus irmãos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é nossa família. Sejamos aqueles que estão com os baldes nas mãos, jogando água para fora do barco, aliviando o peso para auxiliar aqueles que estão reparando as brechas, em lugar de sermos aqueles que pulam para fora, que abandonam o barco, e todos os que ali estão, agarrando-se confortavelmente a alguma tábua e atirando pedras contra a igreja. Os que tiverem alguma compreensão do que significa esse conflito não voltarão suas armas contra a igreja militante, mas com todas as suas forças hão de lutar pelo povo de Deus contra a confederação do mal. Os que se põem a proclamar uma mensagem sob sua responsabilidade pessoal e que, ao mesmo tempo que declaram ser ensinados e guiados por Deus, constituem sua obra especial derrubar aquilo que Deus durante anos tem estado a erguer, não estão cumprindo a vontade de Deus. Saiba-se que esses homens se encontram do lado do grande enganador. Não os creiais, ou seja, não acreditem neles. Estão se aliando com os inimigos de Deus e da verdade. Porão a ridículo a ordem estabelecida no pastorado, considerando-a um sistema eclesiástico imperialista. Afastai-vos desses. Não tenhais comunhão com sua mensagem, por muito que eles citem os testemunhos e atrás deles busquem entrincheirar-se. Não os recebais, pois Deus não os incumbiu dessa obra. Esteja cada qual em guarda e seja cuidadoso a fim de que seja encontrado na brecha para restaurar a ruptura. Que nossos ministérios jamais se voltem contra a Igreja Adventista. Que nossos ministérios jamais ridicularizem a ordem do pastorado da Igreja. Sabemos que há problemas, que há falhas, que há apostasia. Porém, como citei anteriormente, não posso abandonar a plantação por causa do joio que está no meio dela.
E ao considerarmos o joio que há no meio do trigo, não posso me esquecer do trigo que há no meio do joio. Considerando a corrupção em Israel, não posso me esquecer que ali havia um José, um Daniel, uma Esther, um Estevão, uma Ruth, um Gamaliel, um Nicodemos, entre tantos outros. Da mesma forma, hoje, há membros, ministérios, líderes e pastores adventistas do sétimo dia que são fiéis a Deus e que têm se esforçado, têm lutado arduamente para manter essa igreja no rumo certo. Não se omitindo diante dos problemas, mas demonstrando firmeza, amor e sabedoria ao lidar com esses problemas, de forma que a igreja possa finalmente triunfar. Precisamos fortalecer essas mãos. Para finalizarmos, e quanto a Ellen White? Quando ela morreu em julho de 1915, como era a sua relação com a Igreja Adventista? Nós podemos ter uma ideia ao lermos o seu testamento, que foi escrito cerca de 3 anos antes de sua morte. Veja o que ela escreveu. Na primeira cláusula, Ellen White declara o seguinte: determino que meu corpo seja sepultado com as devidas cerimônias religiosas da Igreja Adventista do sétimo dia, sem aparato ou ostentação. Ora, porque Ellen White pediria para ser sepultada com as devidas cerimônias da Igreja Adventista do sétimo dia, se fosse uma igreja falida, caída, rejeitada por Deus? Na quinta cláusula, Ellen White deixa não apenas parte de seus bens, mas também recursos financeiros que deles provenham, para honrar compromissos e quitar dívidas. E caso houvesse algum recurso extra, alguma sobra de dinheiro, ela determinou o seguinte: meus referidos depositários aplicarão o excedente, ou seja, o dinheiro que sobrar, na difusão dos livros e originais que lhes serão entregues em custódia e aqui fornecidos, na impressão de novas traduções, na impressão de compilações dos meus originais, na obra missionária em geral de quem? Da denominação adventista do sétimo dia, no patrocínio das escolas missionárias sob a liderança do Departamento de Assistência aos Negros da Associação Geral dos Adventistas do sétimo dia. Por que Ellen White deixaria parte dos recursos gerados por seu trabalho como doação à Igreja Adventista do sétimo dia, se ela considerasse falida e caída? Ela também nomeia uma lista de depositários que seriam responsáveis por cuidar do seu patrimônio literário. Mas poderia acontecer de surgir uma vaga entre estes pela morte ou por alguma outra circunstância. Então veja o que ela determinou na 12ª cláusula do seu testamento. Se por qualquer motivo ocorrer vaga entre os mencionados depositários ou seus sucessores, a maioria dos depositários sobreviventes ou remanescentes tem, pelo presente instrumento, poder e autoridade para preencher a vaga, nomeando uma pessoa idônea, e caso aconteça de a maioria não chegar a um acordo a respeito da nomeação, então a vaga será preenchida por quem? Pela Comissão Executiva da Associação Geral dos Adventistas do sétimo dia, e o novo depositário ou depositários assim nomeados terão o mesmo poder que os depositários originais aqui nomeados no tocante à supracitada custódia e na execução da mesma. Não parece estranho? Por que Ellen White daria autoridade, por que ela confiaria à Associação Geral seu patrimônio literário se ela considerasse a Igreja Adventista falida, caída, rejeitada por Deus? Ainda antes de sua morte, Ellen White escreveu suas últimas mensagens à Associação Geral da Igreja Adventista no ano de 1913. Em nenhum momento ela orienta a desfazer a organização. Em nenhum momento ela convida pessoas a separarem-se dela. Ao contrário, vamos ler o que ela disse. E reflita comigo se isso são palavras de alguém que considerava a Igreja Adventista rejeitada por Deus e caída. Veja. É o privilégio de nossos homens representativos, ao assistirem à Assembleia da Associação Geral, nutrirem um espírito de esperança e ânimo. Tenho para vós palavras de animação, meus irmãos. Devemos avançar com fé e esperança, esperando de Deus grandes coisas. O inimigo buscará de toda maneira impedir os esforços feitos para o avançamento da verdade, mas na força do Senhor podeis alcançar êxito. Não se profiram palavras desanimadoras, mas somente as que se destinam a fortalecer e ajudar os coobreiros. E o que Ellen White enxergava para o futuro da Igreja Adventista do sétimo dia? O trabalho que está por fazer é tal que porá à prova todas as capacidades do ser humano. Exigirá o uso de forte fé e vigilância constante. Por vezes, as dificuldades que enfrentaremos serão as mais desanimadoras. A própria grandeza da tarefa nos desacoroçoará, ou seja, desanimará. Não obstante, com a ajuda de Deus, seus servos finalmente triunfarão. Amém! Que palavras motivadoras! Não fariam sentido se as ameaças de Deus contra a igreja, dadas por meio de Ellen White, tivessem sido cumpridas, concorda? Não faria sentido se Ellen White considerasse a Igreja Adventista falida, caída, Babilônia. Não faria sentido se houvesse um veredito de rejeição contra a Igreja Adventista.
E louvado seja o Senhor porque Ele não desistiu de sua igreja. Ao contrário, prometeu conduzi-la à vitória final. Eu quero concluir repetindo as palavras de Ellen White. Ninguém acaricia o pensamento de que podemos dispensar a organização. A ereção dessa estrutura custou-nos muito estudo e orações, em que rogávamos sabedoria e as quais sabemos que Deus ouviu. Foi edificada sob a sua direção por meio de muito sacrifício e contrariedades. Nenhum de nossos irmãos esteja tão iludido que tente derribá-la, pois acarretaria assim um estado de coisas que nem é possível imaginar. Em nome do Senhor declaro-vos que ela há de ser firmemente estabelecida, robustecida e consolidada. Como usei a analogia do barco durante a mensagem, eu gostaria de concluir com um texto que nos reporta a esse mesmo cenário. Não há necessidade de duvidar, de temer que a obra não terá êxito. Deus está à frente da obra e Ele porá tudo em ordem. Se na direção da obra houver coisas que careçam de ajustamentos, Deus disso cuidará e operará para corrigir todo erro. Tenhamos fé em que Deus há de pilotar seguramente ao porto a nobre nau, o nobre barco, que conduz o povo de Deus. Amém por isso. Meu apelo a vocês é: amem a Igreja Adventista, ajudem a Igreja Adventista, participem dos cultos nas igrejas adventistas e contribuam com seus talentos ali, caso haja uma igreja próxima de onde seu ministério está atuando. Trabalhe em prol da missão confiada à Igreja Adventista, de não apenas pregar o Evangelho ao mundo, mas de preparar um povo para receber o Salvador quando ele vier nas nuvens do céu. Vamos finalizar essa obra unidos. Que o Senhor nos conceda o Espírito Santo em grande medida. Que o Senhor te abençoe. Amém.